Vocês passaram por uma dificuldade, um problema, um acidente que acabou vitimando o Ricardo, né? O Anthony. É. Ele ficou deficiente, ficou cego. Isso. Cara, como é que foi isso pro grupo? Foi uma porrada? Ah, mas você Como vê, é que né? foi isso? Vocês querem falar disso? Ah, não. Isso aí, Tudo bem isso aí pra faz vocês parte da entrarem no nossa assunto? história, isso aí faz parte da nossa história. Como é que tá ele hoje? um Como é que divisor tá? de água. Como é que foi isso aí? Vocês querem contar? Não, sim, foi tranquilo. Assim, pra gente, cara, muita gente fala assim, depois de um acidente desse, nunca mais os caras. A gente ouvia isso direto. Nunca mais eles vão andar de van. Isso foi quando, hein? Foi em 5 anos 19 e de pouco, né? agosto de 2019. 19. Antes ainda da Pandemia? Antes. Antes. A pandemia veio em Vocês estavam 2020, voltando né? de- Veio em 2020. A gente tava voltando de Montemor. Montemor. Tínhamos feito um show maravilhoso Interior lá. de São Paulo. Pela Bandeirantes. Bandeirantes. Rodovia dos Bandeirantes. Já entrando ali, saindo de Jundiaí pra já pegar ali uma curva ali que já entra pra... Tá. 28, um negócio assim. Na Aí confluência das duas ali, né? Aí vem um maluco lá com um carro na contramão, né? Claro, a gente fala maluco, mas pô, infelizmente ele faleceu. Uhum. Desviando de todo mundo, mas colidiu na gente. Era Se uma fosse van. num carro normal, morreria todo mundo. Ele morreu na hora, o É rapaz, mesmo? né? Morreu. É, porque ele vinha na contramão a 100 por hora. Travou no 100. Detalhe. No Uno. Ele queria fazer Com uma lente só. Uma lente só. O que tinha acontecido? Obrigado. Ah, Não se a sabe, gente não vai até hoje saber, não né? sabe. Provavelmente ele teve uma atitude, vamos dizer assim, né? Não posso Tá, falar o nome, mas atentar você sabe, contra- né? ele De queria. querer Atentar aniquilar a contra a própria vida. vida, né? Ele De queria. querer ceifar a própria vida. Mas acontece que quando ele resolveu fazer isso, ele sabia que ia levar mais gente. Né? Esqueceu dos que tinha gente do outro que lado. tinha mais. E aí o que acontece? Tanto foi que, segundo o registro das câmeras, ele estava indo no mesmo sentido que a gente, ele ultrapassa a gente, ele entra no posto de gasolina, faz o retorno E volta e pela volta própria pela mão. contramão, da mesma mão que ele estava indo. E aí ele vem a 100 por hora, a gente também vinha ali a uns 90. Ali pode andar até 100 tranquilo, né? A Bandeirantes via Van, está máximo 100. até van. mais, 100 Não, centímetros. não é. Van é. Van é 100. Van é 100. Vai 100. Ele vinha também numa velocidade ali perto de 90. Então imagina essa Nem deu pra colisão. desviar, né? Não deu. Foi eu vi Tava acordado. exatamente. Vocês Eu lembram? assisti. Ele tava acordado. Eu assisti exatamente o momento que vem. Eu tava no Então, último traumatizou. banco da van dormindo e não vi. Tava todo mundo na van, inclusive a minha esposa tá ali. Ela estava Grávida. grávida de 6 meses. Do meu lado. E a gente tava Caramba. falando sobre música. Uhum. Falando de música. A gente não bebe, a gente não fuma, a gente não tem nada disso no grupo. Ninguém nem fuma cigarro. Ninguém, nem bebe. Uhum. Então a gente vinha conversando de boa. Brincando, o motorista brincando com ele e tal, falando. Daí, quando eu vi uma luz só, vindo de longe, e o Ronaldo, Nosso produtor. ai meu Deus, só deu tempo de ouvir isso. Pum. Na hora, a pancada é muito forte, cara. É uma coisa assim que você não. Barulho, É muito né? rápido. E é uma pancada tão forte que a van virou. É mesmo. É, a van. Ficou de ponta cabeça. Na hora, ela bate de frente e vira. Aí e o Ronaldo ficou preso nas ferragens, com O motorista o Danilo. motorista também. Todo mundo se machucou muito. Caramba. Eu peguei. O meu problema foi a costela, né? Uhum. E a sua, eu não tive e a uma sua fratura. coluna, não foi? A coluna e a costela. Eu fraturei o pedaço da coluna aqui, a costela. Mas o Junão teve fratura exposta, todo mundo teve. O Junão veio parar em cima de mim. É, tava dormindo no banco de trás. Eu Veio rodei, pra- fui pum, parar pum. lá na frente. Eu virei, eu bati e aqui eu tive um afundamento. Mas assim, o Ricardo Anthony, ele estava sentado um na ponta e o Ricardinho aqui. E nessa van, ela tinha um ferro assim, ó, fazia isso. Que durante a semana essa van era usada para transporte de pessoas que iam em pé. Tá. Entendi. E a cabeça dele bate exatamente nesse ferro. Ele bate aqui, ó. Nosso Tanto, road. e o Ricardinho. road tava desse lado, atrás da minha esposa, bateu aqui. Caramba. Teve um afundamento aqui também. Ele teve um afundamento, começou a sangrar pelo olho e já foi direto para o hospital. Uhum. O Ricardo teve uma pancada muito forte que deixou a cabeça dele muito inchada. Inclusive, ele conseguiu sair, ajudar a tirar minha esposa e tudo, ajudou. Ele estava consciente. A questão do Ricardo é que o sangue que estava aqui, inclusive quando eu saio da van, eu fui o último a sair. Né? Tem que ter aquele negócio de maca, tudo. Ele olha pra mim, né? Eu tava com a cara muito, muito inchada também. Ele vira e fala, Teginho, tá feio aí, hein, tiozinho? Vai ter que cuidar de sair direitinho. Eu falei assim, é porque você não viu eu falei pra ele, é porque você não viu como você tá, cara. Você precisa correr no hospital agora. Ele, não, eu tô bem. Tanto que ele fica para dar entrevista. Ele deu entrevista para Fantástico, deu entrevista para SBT, no local, já de manhã. Ele ainda estava lá Ainda no olhando. local. Tem uma Nossa. foto, cara, que ela é uma Emblemática. coisa impressionante essa foto. Porque é o Ricardo olhando para a van
A van tá... Tem uma foto que talvez você ache na internet. Essa foto é uma foto impressionante. Se você pegar a imagem, acidente de Sampa Crio 2019. Tem uma foto do Ricardo Anthony olhando pra van com o rosto, ainda dá pra ver aqui. Roxão assim, ó. E ele olhando pra van assim, uma coisa meio apocalíptica assim, sabe? Aquela A van deu PT. demônica assim, sabe? Ele consciente ali ainda. Tanto que ele deu as entrevistas, ele fala que uma responsabilidade de uma pessoa pode fazer faz com tantas vidas, né? Caramba, que susto. É isso aqui, velho? Ele com capuz Não sei aqui. se dá pra ver aqui, mas aqui não dá pra ver. Não, a gente vai colocar depois. Tá bom. É assustador. Aí é o estádio é a foto que tá van. de vermelho e azul, olhando pra É. van. E tá olhando, tem um rapaz olhando pra van aí, não tem? Uma foto? Tem, Essa foto é ele. Nossa. Aí passaram-se A gente vai colocar na tela pro pessoal ver. passaram-se 3 meses. Uhum. O Ricardo Anthony ele fez exames e tudo. E aí o que acontece? Ele começava a ter dor de cabeça. Ele tava assim, um plano de saúde. Uhum. Toda vez que ele ia, Diagnóstico errado. o diagnóstico era que ele tava com dor de cabeça, ele tomasse um comprimido e tal. Isso foi se passando. A gente voltou a trabalhar depois de 2 meses e meio, por aí. Fizemos 6 shows com ele ainda. No 6º show, ele tava com uma dor de cabeça insuportável. Na verdade, essas dores já começaram quando a gente fez o show lá em Pelotas. A gente fez Pelotas, Rio Grande e São Lourenço. Uhum. E ele fez os 3 shows. Só que num dos shows quase ele não fez, porque ele tava com uma dor de cabeça tão muito forte. E ele tava com a fome acima do normal. O Ricardo sempre foi comer muito pouco. Uhum. E ele foi também no hospital lá. Só que, veja bem, sem um exame, o cara chega com dor de cabeça, não tem nenhuma marca, o rosto normal. Sim. O que é que o médico vai falar? Eu não tô condenando. Mas o médico no SUS, ele vai ter condição de falar, faz uma tomografia agora. Agora, não tem essa Não estrutura. tem como, não tem essa estrutura para fazer, e muito menos na hora. Ele foi atendido. E aí o remédio passava realmente. Ele tomava o remédio para dor de cabeça e passava. Aí nesse 6º show, que foi um show que a gente fez lá na Praia Grande, as dores se tornaram insuportáveis. Imagina que nesse Essa meio... foto. Ei, É ele aí, ó. É ele aí, ó. É ele. É o Ricardo Anthony aí, ó. Caramba. Ele olhando pra van, o estado que ela ficou. E você vê, né? O que é que vocês olhando pra isso hoje, cara, o que vocês pensam, o que vocês sentem? Você já deve ter visto isso várias Eu vezes. quis que fosse isso. eu não olho, não. Juninho virou a cara. Eu não olho. Eu olho, eu vejo. Apagou da minha mente isso aí. Eu não sei nem o que aconteceu. Quando eu vejo Nossa. isso, eu vejo só uma coisa. Graças a Deus Sim. estamos aqui, né? É Só isso, né? Graças a Deus. Dá graças a Deus a vida, porque É, isso aí não, foi Na verdade, gravíssimo. assim, cara, quando a gente sai pra rua, muita gente achava assim, esses caras nunca mais vão dirigir, vão ter trauma. A gente voltou fazendo festa A pra vida, van. Quando a gente voltou pro show, foi uma festa. A gente fez uma festa só pra comemorar a volta. A vida, né? A gente poderia não ter voltado. Eu falei, eu vou sentar no mesmo lugar, mesma coisa. Não mudou nada. Eu, pra me lascar, já só mudou a van, né? eu fui de muleta. De trauma. Eu tenho E tristeza eu sempre senti. É, por ele. se for a Então, vida de um história, jovem, sim. que se ele resolveu fazer aquilo, e pelos nossos amigos, né? Porque, por exemplo, o Gil, que hoje canta, ele que faz o falsete, ele sofreu muito por meses com aquela gaiola na perna. Todos tiveram questão de depressão, porque sem trabalhar e sentindo dor, e achando que, pô... Acabou. O Julião mesmo teve muito problema, ficou no hospital 15 dias. 4 costelas, uma perfurou meu pulmão, cabeça do fêmur, e ainda peguei trombose dentro do hospital. Nossa. Aí você fala assim, Deus fala assim, fica mais um pouco aí que você tem umas missões ainda pra Eu resolver. vou te falar, a gente chegou a visitar ele. Inclusive, tem esse detalhe, dentro da UTI, tudo certo, liberado, obrigado ao Hospital das Clínicas, entrou os 3. pra Aí eu tô visitar vendo ele. a cara amassada do Do Ricardo, parecia um dálmata aqui. Falei, mano, aproveita aí que você já tá aqui. Faz os Faz exames. uma tomografia. Não precisa aí, não, né? precisa não. Não precisa não. Não Cara, precisa então não aí- o resultado. Chegou no dia do show, ele tava com a dor tão insuportável na praia, foi na Praia Grande, foi o último show que ele fez com a gente. E durante o show, cara, a música Conselho Pra Você, né, que ele entra, um conselho pra você, não dê bola. Ele, na parte dele, ele tava aqui, ó. E aí a gente olha pro lado, né? Pagou, Show lotado, e ele bugou. bugando, aí ele voltava. Eu falei, pô, não tá bem. Aí quando acabou o show, que era na hora da gente receber o público, ele falou, tiozinho, ele já é um tiozinho, eu vou pra van, não tô bem, cara, tudo bem? Eu falei, mano, vai lá, descansa lá, Ricardo. Ele entrou na van. Quando a gente voltou, ele tava aqui, ó. No chão. Ele tava com muita dor. E o Ricardo não era de demonstrar isso. O Ricardo antes era muito forte. Aquela Ele é cena, forte. é aquela cena de, cara, não vou no médico. Pra que eu vou no médico? Não vai passar. É, isso passar. O que isso aí acontece? É, Ele, é do homem, né? aí a gente, é vamos ter que a correr. bobagem, né? Só que nesse pessoa, dia, o né? motorista Não é que também tava com a gente não era o motorista que, se a gente falasse que era o Danilo, né? Que tava justamente por causa do acidente, ele mandou um outro motorista. Tá. Ele ainda tava se recuperando.
E esse motorista aí, ele não sabia como funcionava a questão do grupo. Então ele não queria tomar multa, tava naquela de andar, andando a 50 por hora. Ele falou, já tava com esses caras, já sofreram acidente, eu vou dar moral que eu não sei. já tem, sei Medo lá, né? também, né? Quando chegou ali, já para entrar na Ricardo Jafé, a gente pedindo para ele acelerar. Por quê? Porque a intenção já era levar ele para o Hospital das Clínicas. Tá. Mas não Vocês ia dar sabiam tempo. que ele tava ruim. É, né? a gente tava mais perto do Ipiranga, né? Ele tava gemendo, ele não dava ele mais. já tava delirando. Tá. Aí, pô, primeiro pensamento que eu tive, hospital Ipiranga. Ipiranga. Que era o caminho voltando da Que praia. era o caminho Sim. voltando, era o mais próximo. Museu ali chegou, né? Não, pegou o Ricardo Jafé. É. Ricardo O museu Jafé, né? entrou, Ricardo já foi. Imigrantes. pô, aí com a gente continuação. conseguiu parar a van lá, ele chegou, foi prontamente atendido, diga-se de passagem, SUS sim, mas prontamente atendido. E a gente voltou para casa porque falou, ele vai ter que ficar porque ele vai ter que fazer exames. Ou seja, até os exames foi liberado para ele fazer, não foi tratado como paliativo, nada disso. Tá. Não, vamos fazer um exame para descobrir. E aí também viram que era o grupo e tudo. A gente foi lá, usou da influência. Pô, por favor, ajuda ele. Ele tá... não tinha... E o hospital, por incrível que pareça, estava vazio, porque lá também é maternidade. Uhum. E tava vazio, né? Eu falei, nossa, o hospital vazio, será que tá funcionando? Tão vazio que tava o hospital. Entramos com ele na emergência lá. Aí eu peguei, ele foi recebido. Quando foi 11 horas da manhã, eu acordei com a notícia de que ele ia entrar em cirurgia. Ele entrou na cirurgia, pô, dessa cirurgia ele já... Só que assim, o que aconteceu? O sangue espalhou, o sangue que estava drenado aqui, espalhou pelo cérebro, pegando Coágulo. toda essa parte aqui, ó. Criou vários coágulos. Então ele perdeu a questão cognitiva, a visão, Teve um derrame, né? e teve derrame. Ele teve, inclusive, uma questão de um vírus, de uma questão hospitalar no Bactéria. coração, teve que abrir. Então o Ricardo, ele sofreu muito. Ele ficou quanto tempo incubando isso aí? Não, Meses? só no hospital, pra você ter uma Não, ideia, do acidente até chegar a esse ponto? 3 meses. 3 meses? 3 meses. Caramba. Se tivesse tivesse acompanhado como deveria, eu não tenho dúvida que o Ricardo estaria... Porque aí o sangue não tinha espalhado tanto, né? Agora eu não posso dizer totalmente o que aconteceu, por quê? Porque a gente não acompanhava, a gente nunca teve essa coisa de um acompanhar muito o outro de perto, assim. Cada um acaba o show, vai pra sua casa, durante esse final de semana a gente nem ensaia, cara. Eu não lembro a última vez que a gente ensaiou, a gente não ensaia nada. Chega, faz o show, não tem ensaio. Sampa Crio não ensaia, não tem ensaio, nem com nada, nem com banda. A gente passa pra... Detalhe. Não ensaio. O músico vem, ele aprende a E tocar as o, músicas e e já o vai pro show nunca é o mesmo. E o show nunca é o mesmo, o show muda. Tá. E o Ricardo Anthony, quando ele voltou bem, cara. Ele voltou muito bem, ele cantando normal, feliz. Porque até então parecia o quê? A gente até comentava na van. Pô, os únicos que não sofreram grandes sequelas, né? Não tiveram problema realmente foi o Ricardo e o André. Porque o André realmente não teve. O André tava deitado num banco à frente do meu. Tava deitado, sem cinto, sem nada. Bateu e Ficou. teve um problema só nas costas. E Com uma Talvez tenha semana aí. protegido ficou ali o bom. banco, né? ele foi realmente... Abençoado. Se ele tivesse sentado, talvez ele tinha machucado muito mais. Daí ele... a gente comentava isso, ninguém esperava que acontecesse isso. Agora eu não sei. Isso aí é coisa dele, da família. Não sei o que aconteceu, se ele fez os exames que tinha que fazer ou não. Aí a esposa dele que sabe. Mas, de qualquer forma, o que podia ser feito naquele momento, a gente fez. Que foi levar ele para o hospital mais próximo, onde ele pudesse ter um pronto. O que a gente não esperava é que ele estava numa situação que provavelmente, se fosse no hospital, falaram até que no Heliópolis tem uma especialidade só voltada para essa questão. Tá. Ou se fosse no próprio Hospital das Clínicas, talvez tinha sido. Mas da maneira que ele chegou e o que foi mostrado, ele não tinha mais. Ele sobreviver já foi um milagre. É mesmo? Exatamente. Sobreviver. Ó, o Ricardo hoje, ele tem um estudo, uma junta médica que faz ele virou tese de estúdio. Como Estudo. que, principalmente porque ele tem sobrevivido a uma questão que 99% não sobrevive. Ele é um dos únicos casos, ele é um caso raro no mundo, de ter a lesão que ele teve no cérebro, passar por tudo que passou e ainda estar vivo. E consciente de algumas coisas ainda, né? Ele, por vezes, perde consciência, segundo a esposa dele. Ele tem convulsões, ele tem cada vez aumentar mais Como a se fosse um medicação. Alzheimer E ele generalizado. tem uma questão General. que a gente já está preparado até, que é uma questão que está debilitando ele a cada dia. Aos poucos. É como se fosse um Alzheimer muito agressivo. Uhum. Porém, a Degeneralizado. gente teve junto Degenerativo, agora, perdão. a gente teve junto há 2 semanas atrás. 2 semanas, fazendo fotos. E é claro, o Ricardo Anthony, ele faz parte do Sampa Crio. Os shows que a gente faz, a família dele, a esposa dele, recebe todo o cachê Uhum. como se ele estivesse cantando. Normal.
Vocês não Entendeu? excluíram o Ricardo Não, do grupo. de jeito Inclusive nenhum. da mídia, o De que jeito- tem... Eu tô vendo aqui. Tô vendo jeito- aqui. Formação atual, JC Sampa, Ricardo Anthony, Júnior Vox e o Alan Bia. É isso aí. Não, quando divulga a agenda, ele tá na agenda. Agora, o que ele não vai estar é no show. Tem gente que ainda é meio desligado e fala, tá faltando um. Não, esse um é o A Ricardo, que história faz tá parte sendo do grupo. contada aqui, né? Não tem como, ele não canta mais. Não canta mais. Não canta. Nada. Nada. Ele cansa rápido, A gente, ainda, não dá. a gente fez a live, a primeira live do Sampa Crio, naquela fase de pandemia, que tava indo um monte de live. A primeira live ele participou. Ele cantou algumas músicas ainda com muita dificuldade. E ainda teve gente maldosa fazendo comentário. Esse cara ruim pra caramba tá cantando, o outro canta pra caramba, ele não sabe. Tá. Porque na live a gente também, muita gente voltou a ver. Nós tivemos 100 mil pessoas simultâneas assistindo o show do Sampa Crio, aquela live. Então, o que é muito pro Sampa Crio, fora da mídia, fora de tudo. Sim. Foi sensacional, né? Então, assim, já tem mais de milhões de views. Assim, aí o que acontece? O Ricardo ainda cantou ali, mas aos poucos ele foi debilitando a ponto de que hoje ele não tem mais condição. A última vez que ele teve com a gente cantando foi no show que a gente fez no Toque Marine. E ele cantou com a gente as duas últimas músicas. Foi um momento muito emocionado, o público todo chorando muito e tal. Mas foi a última vez e agora é difícil, muito difícil. A gente teve com ele agora, ele tava... Aí a gente fica brincando, né? As brincadeiras que a gente fazia antigamente com ele. E ele responde. Ele as lembra? brincadeiras. Ele lembra. Porque ele tem lembranças mais antigas do que recentes, né? Tá. Mas dessa última vez a gente sentiu realmente ele numa situação muito difícil. Tudo isso pra gente falar sobre o perigo que é. As pessoas às vezes falam, a vida de artista, vai risco cantar, vive bem. constante, né? Mas a gente viu aí nos últimos anos, né, os acidentes que aconteceram, fatais até. E a gente sabe que todo dia tem essa história com o artista na noite. Na noite é delicada, a estrada é delicada. E para os artistas grandes, assim, no sentido de fazerem grandes shows e ter que fazer grandes deslocamentos, é pior ainda, porque estão toda hora pegando jatinho, aviãozinho. pois Isso eu já não quero. Pra você ver, essa Isso eu situação não faço. mesmo que Não, né? aconteceu com o próprio Ricardo, o que aconteceu com ele, eu tenho um amigo que faz parte de uma banda e o ônibus deles tombaram. Uhum. E o pessoal da produção que anda com ele falava pra ele que ele sentia uma pequena dor de cabeça. Olha lá ver, vai lá ver. E ele, não sei lá. É. Quando ele falou, não, tá bom, tá aumentando a dor de cabeça, eu vou lá ver. O que aconteceu? Era um coágulo, onde há tempo que foi feita a drenagem. E ele curou. Tá tudo bem. Pois é, Entendeu? pancada na cabeça, é pancada. Pancada na cabeça, pancada na cabeça. Né? Eu tomei, a minha pancada foi aqui, não foi aqui. Tá. Ou seja, a caixa tá aqui. Eu tomei aqui. O meu maior risco foi ficar tetraplégico por milímetros. O cara fala que foi um Entendeu? milagre. Porque bateu a coluna? Por causa da chicotada. Nossa Então, você pega a minha medula, ela tá até a metade. Ele falou que isso aí é outro caso raro. Geralmente parte tudo. A minha partiu um pedaço, mas mais um pedacinho, pronto. Acabou. Tá lá, partidinha. Ia ficar na cadeira de rodas. Milagre não se explica, Então, assim, se vive. a gente dá graças a Deus tudo. Nós lamentamos e muito poder, por ele. Inclusive, continuar com o grupo para prover a família dele. Exatamente. Porque naquele momento que o Ricardo... A gente pensou em parar. É mesmo. Pensamos seriamente em parar. Tipo, porque já deu. muito desânimo, né, cara? Pô, a gente tava vindo tão bem. No dia seguinte a gente teria 3 shows. A gente vinha de um show maravilhoso em Montemor. Pra você ter uma mais, o negócio tombado e a gente, todo Ia mundo ter bem show em fora, falando assim, Barueri, agora, ia ter amanhã show nós lá sempre na- tem show, como é que nós vamos fazer? A gente tava nessa vibe aí. Sabe, tava tudo lindo. Mas é o Aí sustento vocês dão de um bar. vocês, É, A né? gente falou, não, vamos fazer o seguinte. Como é que vocês vão, né? Não. Até porque quando começou não era eu e o Júnior? Sim. Era eu e o Júnior cantando. Então, É, tinha o André e tudo. Então a gente falou, vamos manter a gente até assim, porque se a gente parar, de que o Ricardo vai viver? é isso aí. Porque Pois ele é. hoje não tem, só tem os direitos autorais que provavelmente não vão cobrir. Eu virei pra minha médica e falei, doutora, é o seguinte, tá batendo nas costas já, preciso trabalhar, senão tá ruim. Beleza, pede pra ele colocar um banco pra você lá, toma cuidado pra não cair e pode ir embora. Falei, então vambora. Fechou. Liguei pra ele e falei, ó, tô liberado, bora. Ele fez a gente fazer o show sentado, né? Eu fui de boleta. Entendeu? Mas a gente precisa trabalhar e a gente é um grupo, cara, que trabalha num mercado de rotativo, né? A gente não tá nesse mercado do show business, de estádio. Da grande mídia, não, né? não. A gente tá no outro sentido, mas no sentido que, pô, a gente consegue fazer shows maravilhosos, as pessoas se emocionam. Dá pra ganhar Estamos um dinheiro, perto do nosso dá público. pra Dá sobreviver, pra sobreviver, sustentar as o Ricardo famílias. Anthony continua, apesar de não estar Exatamente. trabalhando, o nosso público é muito fiel, o nosso público é maravilhoso. Estamos na quarta geração. Pedem nossas músicas nas rádios. Quarta pedem- geração. Pedem nossas músicas nas rádios. Os shows são maravilhosos. Eu tava aqui embaixo, embaixo agora. Galeria. A Avenida Paulista, né, cara? Não estamos na periferia, né? Mas é incrível, cara. O pessoal até quase fazendo fila pra tirar foto. É Eu falei, mesmo? Mas quem sou eu, pô? O pessoal tá me reconhecendo de onde? Eu acho que eles estão achando que eu sou alguma coisa. Porque aqui passa muito artista, né? Por causa Sim. da rádio. É, tem as rádios. Então eu falei, pô,
Aí o pessoal pedindo pra tirar, eu falei, cara, o pessoal ainda lembra de mim, incrível, cara, porque se eu me ver, eu não me reconheço, cara. Em lugar nenhum. Não, mas o tempo fez bem pra você, né? Graças Vamos a Deus. Não, tá bem, tá bem. Aí o que acontece? Ô, tem umas Graças- fotos lá que é sinistra, nossa. Umas lá. fotos É. sinistras O nossa quê? antiga aí, dos anos Deixa eu puxar aqui. Não, brincadeira. Puxar que teve, não. Eu quero... E graças a Deus, cara. Então a gente tem que dar graças a Deus que a gente continua trabalhando, continua firme. Amando o E a que impressão faz. que eu tenho, você sabe que quando eu formei o grupo, eu conheci uma pessoa na época que falou assim, corre quando você começar a ganhar dinheiro para ganhar logo, porque imagina você aí com 40 anos cantando rap, essas músicas aí. Olha só. Eu tô com 59 agora. Continua cantando. Continuo cantando. Aí eu tava vendo um cantor que ele tem 84 anos. O Roberto Carlos já passou de 80 cantando. Por que eu não posso ir até os 80? Se Deus me permitir, eu vou cantar até o fim da vida, com o meu rap, minhas coisas. Ah, mas, né, pá, bonitinho, ali, Menos, gostosinho. menos. Cada vez mais devagar. Tal, Deixa que o Juninho se esguela. Segura. Ai! Amor. Então, assim, Sampa Crio, cara, enquanto puder, a gente vai seguir. Só agora, quando Deus não quiser, vai ser assim, não vai. Teve um acidente e Deus quis que a gente continuasse. Pode ser que por qualquer outro motivo a gente tenha que parar. Mas você tem que entender uma coisa, cara. Você não tem que ter vergonha da tua origem. Se você isso tiver aí. vergonha da tua origem, precisa voltar, volte. Volte, porque você não está voltando para nenhum lugar que é feio.